Shalom, shalom. Vamos ver quem entra aí hoje. Oi, irmã Joelma, shalom, tudo bem com a senhora? Oi, irmã Beth, shalom, como vai? Shalom, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Shalom, shalom. Deixa o pessoal entrar um minutinho aí. Oi, Ju, shalom. Aleluia. Oi, Adriele. Shalom, tudo bem? Vamos entrando, shalom, sejam bem-vindos. Bem-vindos. A paz, minha irmã, shalom. Shalom. Vamos esperar só um minutinho para entrar mais alguém, para nós compartilharmos um pouquinho da palavra com vocês, tá bom? E termos um momento de oração aqui juntinhos, na presença do Senhor, amém? Shalom. Que está chegando aqui. Oi, Neuma. Shalom, Lilian. Adriana. Hoje eu vou anotar as cidades de novo para nós estarmos orando pelos lugares que estarão conosco nesse momentinho aqui de oração. Vamos estar proclamando o reinado do Senhor sobre as nossas vidas, nossas cidades. Oi, Adriana, Guaratinguetá, conheço sua terra, já fui muito aí, viu? Shalom, querida. Eu sei que temos a Ju de Araruna. A paz, Desterro, tudo bem? Neuzinha. Neuza, copia esse link aí e manda lá para a nossa central de oração. Oi, irmã Beth, faz isso também para mim, por favor, que eu acabei começando sem mandar o link para o pessoal do grupo de oração. Por favor. Então, quem está me ouvindo aí, vamos entrando. Shalom, shalom. Eu sei que já temos aqui Campina Grande, São Paulo, Guará.
Araruna, deixa eu ver mais aqui agora, para nós estarmos orando e proclamando a vitória do Senhor sobre essas cidades, sobre esses lugares, porque só o Senhor é Deus. Caturité, conheço sua cidade, já estive aí, poucas vezes, mas estive, viu, estive com o pastor Daniel. Oi, Priscila, a nossa pastora Inês, Shalom, diretamente da Califórnia, paz para a Califórnia, cura para a Califórnia, no nome de Jesus, amém. Paz para Caturité, Recife, olha aí, temos Recife aqui conosco também. Eu estou anotando esses nomes porque no final nós vamos estar orando por essas cidades, esses lugares, e declarando uma palavra específica, não é, sobre essas cidades também. Oi, Rosa, graça e paz, Guarulhos, vamos estar orando por Guarulhos. Campina Grande, sim, vamos estar orando. Shalom, queridos, a paz. Ferraz de Vasconcelos, você sabe que eu já estive aí, não é, mais de uma vez, na sua cidade, não é, Priscila? Ferraz de Vasconcelos, João Pessoa, a cidade onde o sol nasce primeiro. Seja bem-vinda, Luzia. Terra abençoada por Deus, glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Oi, Rose, Shalom. Araruna, terra do avivamento, né? Na Paraíba, minha terra natal, a cidade onde eu nasci. Glória a Deus, queridos, sejam bem-vindos aqui nesse espaço para compartilharmos um pouco a palavra e estarmos orando, declarando a paz que excede todo conhecimento sobre nossa nação, sobre as nossas nações, que aqui tem pessoas que estão falando conosco, nos ouvindo de outras nações também. E nós temos esse encargo de orar, de abençoar, de proclamar o reinado do Senhor sobre as nações da terra e especificamente sobre nosso país também, sobre a nossa cidade, a cidade onde estamos, onde Deus nos plantou. Glória a Deus, que tem nos sustentado, que tem sustentado a nossa nação, e eu creio que Ele há de nos sustentar ainda mais. Você também crê assim comigo? Amém? Glória a Deus. Glendale, é assim que fala, Inês? Na Califórnia, muito bem. Deus abençoe essa cidade. Deus abençoe a pastora Inês, o pastor Ivan, que estão aí nos Estados Unidos. Abençoamos essa terra com o avivamento, abençoamos com o sobrenatural da presença de Deus, com tudo que é de maravilhoso que só Jesus pode trazer para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa cidade também. Amém, queridos? Hoje queremos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Vou deixar minha listinha aqui de cidades para estarmos orando, abençoando, proclamando o senhorio de Jesus sobre essas cidades. Shalom, shalom. Oi, Cris, shalom, tudo bem com você? Que bom lhe ver aqui, Deus abençoe. Um beijo para você, para sua família.
seus pais, seus irmãos. Oi, Neide, shalom. Oi, pastora Conceição, seja bem-vinda, tudo bom? Tânia, de Centenário do Sul. Onde fica, Tânia, sua cidade? Centenário do Sul é o que? É São Paulo? Estado de São Paulo mesmo? Não, assim, de cor eu não me recordo o estado, né? Amém. Queremos abençoar a sua vida também, sua cidade, o lugar onde Deus lhe plantou e proclamarmos que todo o propósito de Deus há de acontecer na sua vida também. Paraná, Centenário do Sul, no Paraná. 3 anos atrás eu estive em Curitiba, acho que mais do que isso, né? 3, 4 anos atrás, eu e meu esposo e minha filha fizemos uma aventura de ir a Curitiba de carro, né? Para alguns isso é super normal, mas andar na Regis Bittencourt é uma aventura de fé, viu? E 6 horas de viagem, né? Daqui a Curitiba, Paraná, um estado abençoado por Deus também. Entrou mais alguém aí, Ponte Nova, Minas Gerais, terra que Deus ama também. Então, se entrou alguém mais aí de alguma outra cidade que eu não falei, então vocês vão me falando. E no final vamos estar cercando esses municípios, essas cidades, com a presença do Senhor, tá bom? Priscila Costa, anota aí esse link e passa para os grupos, desde o grupo do discípulo até os outros grupos de oração, por favor. E comunica aqui que nós estamos entrando para orar um pouquinho online com o pessoal. Amanhã nós temos uma reunião de oração programada. Vamos estar às 10 horas aqui, né, pelo Face. Às 10 horas vamos estar no Face. E às 8 da noite nós vamos estar no Zoom, num grupo fechado, né, menor de oração. Mas às 10 da noite, se Deus nos permitir, nós vamos estar aqui numa reunião de oração também, assim, orando, proclamando, declarando a vitória de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo que nos diz respeito, né? Então, você pode aí agendar também para amanhã estarmos aqui passando esse tempinho juntos de oração, tá bom? Valeu, Pri, tô vendo aí que você já tá passando aí. Muito obrigado, era isso mesmo que eu precisava. Irmãos, hoje, antes de orar, eu quero dar a dica aqui desse livrinho aqui, não sei se vocês conhecem, Orando a Palavra. É um bom livro de oração para lhe inspirar a orar. São orações organizadas através de versículos bíblicos, não é? Então você pode consegui-lo no www.palavradafé.com.br e você pode adquiri-lo se gostar de orar, desenvolver a sua oração, né? Como nós podemos crescer na oração? Só orando, né? Orar é como andar de bicicleta, você só aprende fazendo mesmo. Temos um outro livro aqui que eu queria deixar para vocês também. Esse aqui chama-se O Jejum e a Redenção da Nação. É um livro baseado na profecia de Joel, onde a pastora Valnice faz uma análise
sobre como Deus pode mudar uma situação, como Deus pode mudar uma circunstância de ruína total numa nação. Oi, Alacis, seja bem-vindo. Olha, você falou da nossa rádio aí, nós temos sim um aplicativo, tanto no Android como na Apple, no iPhone, que você pode baixar a nossa rádio Inserjec SP. E nós estamos lá pregando dia, noite, de madrugada, toda hora estamos lá falando, pregando, tem cultos, tem mensagens, tem música, né? Então, se você quiser, nosso aplicativo está aí disponível nessas duas plataformas, tá? E esse livro, apesar do título ser O Jejum e a Redenção do Brasil, mas ele não fala só de jejum. Ele fala também sobre princípios de oração, sobre como nós podemos tocar uma nação através da oração. Então eu quero deixar aqui esse link para vocês, palavradafé.com.br, e para os intercessores, aqueles que gostam de orar, minha dica para tentar compreender como Deus pode transformar uma situação de caos econômico, espiritual, de toda ordem, e trazer uma restauração na nação. Está aí, para quem gosta de ler e aprender sobre oração, quem é apaixonado por oração, são boas dicas para você, tá bom? Oi, Cida, Shalom, Rogéria, que bom que você já leu esse livro. Muito bem. Shalom, Ju. Irmã Maria Helena, seja bem-vinda também. Legal. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. E vamos aqui adiante agora. Depois, aqueles que vão ouvir depois podem conferir. A palavra que eu gostaria de trazer hoje para vocês é algo que Deus já trabalhou no meu coração em algum tempo. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Né? Na verdade, é uma visão profética, que o profeta tem uma visitação sobrenatural de Deus. Ezequiel, capítulo 1, se você tiver sua Bíblia aí, você pode me acompanhar, estar conosco. E diz assim: no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu estava entre os exilados, ou seja, ele estava entre os deportados dos judeus para a Babilônia. A Babilônia foi um povo que escravizou a nação de Israel. Entre os exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos babilônios, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Você diz, o que eu tenho a ver com isso e o que isso tem de praticidade para a minha vida? Eu estou lendo Ezequiel capítulo 1, Dani. Primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel. Primeiro que Deus é um Deus de tempos, Deus é um Deus de lugares, Deus marca tempos, Deus marca lugares e Deus marca pessoas também para estar falando conosco e marcando a nossa vida também, não é? No 5º dia do 4º ano do 4º mês do 30º ano. Por que será que o profeta ou quem escreveu teve o cuidado de deixar exatamente registrado o dia, o mês e o ano
dessa palavra profética, porque Deus marca tempos na nossa vida. E eu pergunto para você, que tempo é esse na sua vida? Que tempo tem sido esse? Talvez um tempo de dor, talvez um tempo de solidão, talvez um tempo de desvio espiritual, talvez um tempo de dúvida, talvez um tempo de medo, de incertezas, talvez um tempo em que seu coração possa estar duvidoso, será que Deus realmente tem algum propósito na minha vida? Será que eu vou ter um futuro? Que tempo é esse que você está vivendo hoje, né, na sua história, na sua vida? E eu gostaria de declarar que nesse tempo que você está vivendo hoje, Deus quer falar com você, assim como falou com o profeta Ezequiel, que Deus quer ministrar seu coração, que Ele quer trazer respostas, que Ele quer abrir o seu entendimento. No 30º ano, eu estava entre os exilados. O profeta Ezequiel estava vivendo um período difícil naquela nação, porque estava num cativeiro. A nação de Israel estava cativa. Eles eram explorados como escravos, eles precisavam trabalhar, eles tinham feitores que cobravam trabalho, resultado deles. Mas como que Deus visita alguém num tempo difícil desse? Como que dentro de um cativeiro Deus pôde falar com o profeta Ezequiel? Eu quero dizer para você que, por mais difícil que seja o tempo em que eu ou você estejamos enfrentando ou passando, nós podemos sim ser visitados pelo Espírito e nós podemos ouvir a voz de Deus. Podemos prestar atenção naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Mesmo no meio do cativeiro babilônico, a palavra profética vem à vida de Ezequiel e traz luz, traz direção, traz consolo, porque a profecia também vem para consolar, também vem para dar força, também vem para exortar, também vem para ajudar, para levantar. E que coisa interessante, eu estava entre os exilados da Babilônia. E mesmo em meio aos exilados, ele ouviu a voz de Deus. Ele teve visões de Deus. Talvez você esteja analisando a sua vida hoje, mas será que mesmo nessa circunstância que eu estou vivendo hoje, Deus pode falar comigo? Sim, meu irmão, Deus fala. Deus fala pela palavra. Deus fala por circunstâncias, Deus fala através de pessoas, Deus fala pela natureza, Deus fala através de acontecimentos, Deus fala de várias maneiras, fala pelos profetas. E eu quero dizer que nesse tempo, Deus está chamando a nação brasileira, porque Ele quer falar. Quando tudo isso começou, há quase 2 meses atrás, que fizemos o nosso último culto no templo, eu preparei uma palavra rápida na véspera e digitei, e no dia seguinte nós entregamos aos irmãos. E aquele texto dizia: nós estamos diante de uma oportunidade de Deus. Nós estamos diante de uma oportunidade de Deus. Que oportunidade é essa? Estamos diante de uma oportunidade de mudança. Uma oportunidade de ouvirmos a Deus, de prestar atenção às sinalizações proféticas, às sinalizações do que Deus quer falar comigo, contigo, do que Deus quer falar com o Brasil, com a igreja brasileira, o que Deus quer falar com esse ICEGEP. E eu diria para você, será que Deus não quer mudar algumas coisas na minha vida? Será que Deus não está nos parando ou permitindo algumas paradas para que haja mudanças em nós, para nos fazer compreender? Será que Deus não está querendo chamar a nossa atenção?
chamar a nossa atenção para que os nossos caminhos sejam corrigidos, consertados. Irmãos, em tempo de juízo, o primeiro caminho, a primeira saída é o quebrantamento, é a humilhação e é o arrependimento. O arrependimento é uma porta. Sabe aquelas portas, né? Aquelas sinalizações que existem nos lugares de fluxo de pessoa, exit, ou saída, saída, saída. Se você for ao aeroporto, você sempre vai ver as sinalizações, ou em algum prédio melhor ambientado e com a circulação grande de pessoas, você vai sempre ver as setinhas, por questão de segurança, avisando onde está a saída. Aqui, a saída é ali, a saída é ali, a saída é ali. E eu quero dizer que a saída que nós temos para esse tempo, hoje, ela chama-se primeiramente arrependimento. Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento. Arrependimento não é algo que um pai faça por um filho. Nós podemos até fazer por identificação, mas é um caminho que temos que passar por ele individualmente. E Deus está nos chamando para um quebrantamento, para uma mudança. Sabe o que eu acho, irmãos? Amigos, conhecidos ou visitantes aí dessa live, ou pessoas que fazem parte do meu perfil, ou em algum momento vão ver esse vídeo que eu vou deixar por aí, rolando, repetindo, porque alguém pode precisar disso. Sabe, irmãos, eu acho que Deus quer mudar coisas dentro do meu coração. Eu acho que Deus quer me fazer uma mãe melhor. Eu acho que Deus quer me fazer uma esposa melhor para o meu marido. Sabe o que eu acho que Deus está querendo me fazer uma pastora melhor? Olha aí, as ovelhas vão gostar de saber disso, né? Sempre que Deus nos para ou permite situações em que nós podemos refletir, em que nós podemos analisar, balizar as coisas, é porque Ele está sinalizando que necessita mudar coisas dentro de nós para melhor. Acho que o mundo, no geral, precisa melhorar. Vocês concordam comigo? As famílias precisam melhorar. Nossos relacionamentos precisam ser melhores. As pessoas agora sentem falta de abraço. Mas que didático, então, tem sido esse sofrimento das nações do mundo, que foi preciso parar as nações, parar a nossa nação, de certa forma, para trazermos ao coração a importância de abraçar, a importância de beijar, de falar, talvez de dizer eu te amo. Será que Deus não está querendo que eu seja uma pessoa melhor? Que eu me torne mais paciente? Que eu me torne uma pessoa de oração, de outros níveis, que eu me torne uma pessoa mais tolerante, que a minha fala e a minha capacidade de julgar os outros seja mudada, que os meus desejos de vingança sejam removidos do meu coração. Será que o Senhor, nesse tempo agora marcado, assim como Deus marcou um tempo na vida de Ezequiel, eu acho que Deus também está marcando, ou marcou no calendário dele esse tempo de agora, para trazer mudanças à minha vida, à tua família, à tua casa. Eu pergunto, vem cá, nós aqui da NCGEC em São Paulo, sabe o que eu estava desconfiando, mas agora eu já tenho absoluta certeza que Deus quer mudar essa igreja, que Deus quer mudar nosso modo de ser igreja, nossa concepção de ser igreja, da própria estrutura de funcionamento e tudo mais, os nossos valores. Eu penso que o Senhor está nos chamando para um alinhamento. Talvez você esteja achando que é somente uma doença, que é somente um problema econômico,
é somente mais uma epidemia das muitas que a Terra já viveu e que nós estamos vivendo agora. Mas eu penso que o Senhor está querendo mexer mesmo é comigo e contigo, sabe? São nossos caminhos, nossa vida. Ele está querendo ajustar coisas que estavam desajustadas. Quer coisa mais desajustada do que o estado das famílias, das relações familiares no nosso tempo, da superficialidade? Como nós pararíamos? Essa semana saiu uma matéria do alto índice de violência familiar, que aumentou pelo menos 20% esse mês, porque as pessoas ficaram dentro de casa e os maridos começaram a brigar com as mulheres e vice-versa, e pai com filho e vice-versa. E porque quando ficamos todos juntos, ou nos afinamos, nos arranhamos e nos afinamos, nos perdoamos ou nos odiamos. E eu creio que Deus não quer que andemos no caminho do ódio, da violência. Por que tanta violência nas relações familiares? Não seria a impaciência? Não seria o estilo de vida que nós pouco nos falamos porque estamos sempre ocupados com a aparente e honrosa razão de trabalhar e de procurar melhores condições de vida. Mas às vezes nós deixamos para trás uma lacuna, deixamos para trás filhos com lacunas, deixamos para trás maridos, esposas com lacunas, com déficit de atenção, mas não é aquele déficit de atenção da aprendizagem da escola não que eu falo, mas é déficit de amor, déficit de presença, déficit de passar tempo junto, déficit de aprender a ouvir as pessoas, aprender a ser mais misericordiosos, de ser mais dóceis, mais gentis, menos orgulhosos, egoístas, arrogantes. E quando todo mundo está ocupado e a vida vai passando, os pais vão envelhecendo e os filhos cada vez mais cheios de curso, uma agenda cheia de cursos, e os filhos cada vez mais com os vínculos menores com os pais. E de repente me parece que alguém colocou um pé no freio da terra, das nações, de certa forma, né? Nem tudo parou, claro, mas de certa forma fomos obrigados, ou por medo, ou por conveniência, ou por necessidade, a passarmos por esse período de isolamento social e que nos fez estar dentro das nossas casas. Eu pergunto, será que Deus não vai me mudar e mudar você para sermos pessoas melhores dentro de casa? Você queria como pai, o pai que você tem sido? Você queria como mãe, a mãe que você tem sido? Você queria como amiga, a amiga que você tem sido para as pessoas? Às vezes nós temos uma régua, tinha aqui até uma pequenininha que eu marco a minha Bíblia, deixa eu ver se eu... Aqui, ó, uma da Israel que está aqui, sabe? Às vezes nós temos uma régua de medir as pessoas, de exigir delas coisas que nós não damos, coisas que nós não fazemos, porque às vezes somos feridos e fechados nas nossas próprias feridas existenciais, de traumas, de medos, de tanta coisa da nossa história. E a nossa régua de medir os outros às vezes é muito pesada. E muitos de nós não aguentaríamos ser medidos pela régua com a qual nós medimos as outras pessoas. Nós queremos pessoas perfeitas, nós queremos filhos melhores, maridos melhores, esposas melhores, mas eu pergunto, nós estamos dispostos a passar pelas mãos do oleiro para que Deus nos molde, Deus nos nivele, para que Deus possa fazer uma transformação interior dentro de nós e nos torne pessoas
melhores. Nós queríamos conviver com nós mesmos. Será que você é uma pessoa que você desejaria morar com você mesmo dentro de uma casa? Você é agradável? Ou você é alguém reclamão, que resmunga muito, insatisfeito? Ou você é muito tendente à depressão, fechado demais? Ou você é extremamente folgado, que parece que o mundo só tem você? Então, irmãos, são coisas que esse freio que estamos passando por ele nesse tempo, nesse momento, é uma oportunidade de Deus para uma autoanálise, para ver os nossos próprios caminhos, para nos tornar pessoas melhores. E assim como o profeta Ezequiel teve essa visitação de Deus na Babilônia, eu acredito que Deus, nesse tempo, no Brasil e nas nossas cidades, vou ler a listinha aqui das cidades que estão comigo aqui: São Paulo, Guaratinguetá, Araruna, Campina Grande, Caturité, Recife, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, João Pessoa, não anotei a cidade da Inês lá na Califórnia, mas Centenário do Sul no Paraná, Ponte Nova em Minas Gerais. Será que o Senhor não está nos chamando a atenção para, mesmo dentro dessas cidades, dessa circunstância em que estamos inseridos hoje, precisarmos atentar mais para o que Deus quer falar? Glenda disse mesmo. Eu acredito que esse é um tempo de mudança. Mudanças. Que tanta mudança é essa, pastora, que você fala? São as mudanças que o Evangelho nos convida. O Evangelho é uma boa notícia. E sempre ele vai nos levar a nos tornar pessoas melhores em tudo. E sempre Deus tem uma novidade para nós, para nos alinhar, mas não é para nos matar, não é para acabar conosco no sentido maligno da palavra, mas é para alinhar as nossas arestas, o nosso coração, e nos tornar pessoas mais desejáveis. Será que eu sou uma pessoa desejável? Ou eu sou uma pessoa intragável? Será que você é intragável? Estou falando fora do púlpito, né? Fora da liderança da célula. Porque às vezes quando estamos pregando, temos um perfil de comportamento e na intimidade temos outro perfil de comportamento. E Deus quer tocar e trabalhar exatamente no que nós somos quando ninguém está nos vendo, a verdade de quem nós somos. Então esse é um tempo de decisões e de mudanças. De mudanças nessas cidades. Deus está querendo mudar coisas no Brasil. Deus está querendo mudar coisas em todas essas nações, mas Ele também quer mudar na minha vida, na sua vida. Especificamente, é hora de mudar. Não adie mais o que Deus já lhe convenceu, já lhe mostrou. Você já sabe que precisa ser mudado apressadamente na sua história, na sua família, nas coisas que você tem gerência, nas coisas que você tem autoridade para mudar e para fazer diferente e mais parecido com Jesus. Sabe, irmãos, eu creio que um dos maiores alvos nossos como cristãos é ser como Jesus e fazer o que Ele fez. Executar essas duas coisas leva a vida inteira. É um processo que leva a vida inteira de transformação, de purificação, de santificação. Mas não é impossível. Se eu olhar para mim, eu desmaio e acho que isso é impossível, porque a minha carne nunca vai querer orar, nunca vai querer que eu seja alguém melhor,
Mas o Espírito Santo, ele está sempre disponível com a mão estendida para nos ajudar, para nos tornar pessoas melhores. E assim como o profeta Ezequiel recebeu essa visitação, Deus também está falando conosco nesse tempo, junto ao rio Quebar. O que será o rio Quebar para você e para mim hoje? São Paulo, Guaratinguetá, Caturité, Recife, Guarulhos, Ferraz, Centenário do Sul, Ponte Nova, Campina Grande, Araruna, o que é? Para o profeta Ezequiel, ali eram os céus da Babilônia onde ele estava. E naquele cenário, exatamente junto àquele rio, exatamente ali, enquanto ele estava ali naquele lugar, Deus marca lugares, Deus marca tempos e Deus levanta pessoas para marcar nossa história também. Foi assim com esse profeta e assim comigo e com você também. Aí as últimas frases do primeiro versículo de Ezequiel diz assim: os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Olha que coisa linda. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ai, irmãos, cantamos tanto, não é, nos nossos cultos, que se abram os céus, que o teu reino vem. Lindo, né, nossas canções? Quero dizer que quando os céus se abrem sobre a vida de uma pessoa, primeira evidência, arrependimento. É uma evidência clara. Um quebrantamento divino vem sobre o coração de uma pessoa que está debaixo de uns céus abertos. Um quebrantamento de oração, um quebrantamento para buscar a palavra, para endireitar seus próprios caminhos, para arrumar a sua vida. Um desejo de buscar a Deus e as coisas de Deus começa a chegar de uma maneira sobrenatural. Céus abertos sobre uma pessoa quer dizer tempo de parar e de ouvir a Deus. Ouvir, absorver o que se ouviu, porque não é só ouvir. Muita gente ouve e não vive o que escuta. E obedecer às sinalizações de Deus. E eu creio que esse é um tempo de mudança na nossa vida. De mudança para estarmos mais perto de Deus. Que se abram os céus, assim como se abriram aqui sobre o profeta Ezequiel. Quando os céus se abrem, você sai das trevas. Quando os céus se abrem sobre uma pessoa, ela sai de debaixo do engano, ela começa a ter uma compreensão sobrenatural. Ela começa a compreender a vida pelos óculos de Deus, pelos olhos de Deus. Eu me lembro bem que quando os céus se abriram sobre a minha cabeça, num dos primeiros tempos em que Deus abriu um pouco dos céus sobre mim. Eu tinha 21 anos e morava em Araruna, estava passando um tempo morando em Araruna. Irmãos, um desejo profundo de buscar a Deus estava sobre o meu coração. E eu estava ali, na renovação carismática, com um coração sedento e apaixonado por Jesus. Mas eu não conhecia a verdade salvadora, libertadora. Eu conhecia partes daquela verdade. Mas não foi problema estar no meio de um sistema idólatra. Não foi isso exatamente que foi impedimento para uma visitação dos céus. Eu digo que foi uma visitação porque foi algo que me trouxe luz, que me trouxe mudança, que me trouxe forças para tomar decisões que eu precisava tomar na minha vida. E quando os céus se abrem sobre a vida de uma pessoa, além do quebrantamento, do arrependimento, você também recebe direções. Naquele caso, no meu caso, né, há 25, 26 anos atrás, era uma direção de
soltar-me da idolatria, de abandonar os ídolos, era uma direção para uma mudança, para tomar uma decisão e que implicaria consequências, como implicou, sim, com certeza. Mas quero dizer para você que quando os céus se abrem, você sempre vai ver exatamente qual é o caminho que você precisa tomar, qual é a rota. Às vezes estamos fazendo coisas erradas que não temos a compreensão, e quando a luz chega, o erro é denunciado, é confrontado. Sempre que Deus quer nos mudar, nós somos confrontados, porque a palavra vem e traz luz, traz direção, e não só em termos de relacionamento, de conduta, de negócios, de gerenciamento de dinheiro, de pessoas, de coisas, de qualquer coisa que você tenha na mão para fazer. Quando os céus se abrem, o engano sai. Quando os céus se abrem, a dubiedade, ela vai embora, a dúvida sai da sua cabeça, você tem a clareza de que aquilo é a direção certa a ser seguida. Você tem força, você tem vindo de Deus uma capacitação. E o profeta Ezequiel teve essa capacitação sobrenatural de Deus. E a minha oração nesse iniciozinho de madrugada é que os céus se abram sobre a minha vida, sobre a tua vida. Você que está me ouvindo aí hoje, não é por acaso você parou, esbarrou aqui nessa live. Mas eu creio que Deus quer mudar coisas em você, em mim, em nós. Eu creio que Deus está nos parando, de certa forma, para os que conseguem estar parados mais, né? Porque Ele quer trazer entendimento, Ele quer trazer direcionamento, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer um outro tipo de provisão e de compreensão. Irmãos, o Espírito Santo, Ele é dono da palavra de sabedoria. O Espírito Santo é a fonte de toda a sabedoria. E muitos de nós talvez estejamos enganchados em coisas que não tenhamos sabedoria para... Esbarrou aqui, não é, pastor? Exatamente. Então, não foi por acaso, né? Acredito que também não tenha sido por acaso. Esbarrou aqui nessa live, aqui nessa noite. Então, que os céus se abram sobre o Brasil, que os céus se abram sobre a igreja brasileira, que os céus se rasguem sobre nós pastores, que precisamos de uma chacoalhada imensa, enorme, sobre os crentes do Brasil. Dizem que somos 20 milhões, 30 milhões, sei lá quantos milhões, de estatística, né? Porque se fôssemos mesmo povo de oração, de mudança radical, nossa nação não estaria passando por tanto juízo como está passando nesse instante. E que poderá passar por dias piores. Queira Deus que não. Às vezes eu dizia essas coisas no púlpito e as pessoas ficavam me olhando assim, como se eu estivesse falando coisas incompreensíveis. Mas é que em todo lugar aonde Deus fala e Ele não é obedecido, vem as consequências. E é assim em todas as nações da terra, né? É assim na nossa família, é assim na nossa casa, independente de você ser crente ou não. Mas todo pecado traz em si uma consequência, e que não é boa. Mas que se abram os céus sobre o Brasil, que se abram os céus sobre nossas cidades. Estamos vendo aí que confusão de conflitos de leis. Fizeram uma confusão no Brasil, uma confusão de autoridade, quem manda em quem, não é o governo federal, é o estadual. Um espírito de contenda está sobre o Brasil. E eu quero chamar você para, como intercessor, como crente, se levantar para orar
e proclamar a queda desse espírito de contenda, desse espírito de confusão. E quanta injustiça tem acontecido, as prisões, pode ser pelo nome de guardar a pessoa, mas o que nós temos testemunhado no meio das ruas não são prisões porque uma pessoa estava pondo em risco toda a sociedade. São prisões arbitrárias acontecendo nas praças, em comércios, que mesmo as pessoas obedecendo, mas mesmo assim são conduzidos, algemados, com violência. São pessoas que estão sofrendo. E não que não devamos obedecer às autoridades. Não vou nem entrar nesse debate de se tem que parar tudo, não tem que parar tudo, isso aí é outra coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem havido sim injustiça, que tem havido sim arbitrariedades, coisas terríveis aqui nas ruas de São Paulo, dessas cidades do interior. Meu Deus do céu! E isso, como intercessores, como cristãos, são sinalizações. Precisamos orar, sim. Precisamos orar para que esse espírito de contenda, esse espírito de injustiça saia da nossa nação, saia esse autoritarismo, em nome de uma doença, mas se está fazendo sofrer o inocente, se está aprisionando pessoas. E você daqui a pouco nem cadeia tem para colocar os que desobedecem tudo isso. Acho que a polícia tem um papel importante, sim, nessa hora, mas de garantir a ordem, a lei, advertir a população, ensinar, orientar e só em último caso levar a um extremo desses aí que temos visto, né? Não apenas um caso, são centenas de casos. Então, que Deus haja nas nossas cidades. A minha oração é que se abram os céus, que quando os céus se abrem, irmãos, quando os céus se abrem, os demônios saem, o engano sai, a opressão sai, a confusão sai da cidade, sai da família, sai das casas, sai da igreja, dos relacionamentos, que se abram os céus. Essa é a minha oração. Assim como o profeta Ezequiel teve essa visitação sobrenatural sobre a vida dele, e ele teve compreensões de coisas para o presente e para o futuro, coisas que ele nem viu cumpridas todas, mas ele recebeu de Deus entendimento, o que ele devia fazer, como ele devia se comportar, como ele devia agir. Então, o Senhor quer trazer para nós essa sabedoria diretiva. A sabedoria de Deus, ela é diretiva. Ela nos mostra caminhos. A sabedoria de Deus nos ensina onde nós devemos colocar o pé. A sabedoria de Deus não nos deixa sozinhos. A sabedoria de Deus, ela sempre vai nos fazer vitoriosos contra as trevas. A sabedoria de Deus, ela nos leva a tomar decisões que são urgentes na nossa vida. Então, quando os céus se abrem sobre a vida de uma pessoa, o que tiver de engano, ela vê. E ela é convencida pelo próprio Espírito que precisa ser mudado. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo nos convença daquilo que precisa ser mudado dentro de nós, nos nossos relacionamentos, na nossa vida como igreja, na nossa vida como cristãos, como ministro, como pai, como mãe, que se abram os céus, né? Então, só para recapitular, no 5º dia do 4º mês do 30º ano, Deus marca dia, ano e mês que quer falar conosco ou que fala conosco. Eu estava entre os exilados da Babilônia. Eu estou em Ezequiel capítulo 1, para você que chegou agora nessa live aí. Junto ao rio Quebar, num lugar específico. Às vezes eu sempre digo lá na igreja e repito.
Por que você está aqui nesse ministério? Você tem que estar no ministério por entender um propósito de Deus na sua vida. E eu entendo que Deus nos une por determinados tempos para trazer compreensão, luz, para um propósito dele na nossa vida, né? Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. É a última frase do capítulo 1. Que visão você está tendo nesse tempo? Você está vendo somente a visão da carne? Somente a visão das emissoras de televisão? Ou você tem tido visões de Deus? A visão de Deus, ela nos leva a Jesus sempre. A visão de Deus, ela nos ajusta, ela nos alinha. A visão do coração de Deus nos faz pessoas melhores, nos quebranta, né? Nos torna pessoas arrependidas de pecado. Eu não entendo, às vezes, essas visões de Deus que as pessoas dizem que têm e continuam as mesmas pessoas. Se mentiam, continuam mentindo. Se roubavam, continuam roubando. Mas eu tive visões de Deus. Mas eu creio que essas visões de Deus... Eu entendo que existem muitas fantasias espirituais também. Que às vezes as pessoas fantasiam uma espiritualidade, fantasiam visões e não deixam Deus trabalhar no íntimo dos seus corações, na intimidade da sua vida, naquilo que precisa de fato ser trabalhado e naquilo que precisa ser mudado. Porque a visão de Deus é a sua santidade, é a sua presença. E que às vezes as pessoas dizem, não, fulano não está na visão, fulano está na visão. Se usou muito essa expressão por causa da igreja em células, de igrejas, de grupos pequenos. Mas se você não estiver nisso aqui, você não está na visão. Não, essa visão aqui que eu estou falando no sentido mais amplo. Não de visão estrutural, de funcionamento de ministério. Não é exatamente isso que eu estou falando aqui. É algo além disso. A visão de Deus é que as nações sejam salvas, é que todos se salvem. A visão de Deus é que a palavra seja pregada, ir por todo mundo e pregar o evangelho. É uma visão geral para todos. A visão de Deus é que todos sejam santos, porque Ele, o Senhor, é santo. É uma visão para todos, indistintamente. É que todos se arrependam, que todos venham ao conhecimento da palavra. Essas são visões do coração de Deus para a nossa vida. Não exatamente uma visão estrutural de um ministério, de uma igreja. Se você não tiver numa célula, se você não fizer parte desse ministério, você não tem a visão. Não, irmão, não vamos julgar uns aos outros por esses óculos. Vamos colocar os óculos mais amplos, mais profundos, menos taxativo, menos preconceituosos uns com os outros, e vamos nos abrir à visão do Espírito. A visão do Espírito Santo é que nos amemos, a visão do Espírito Santo é que nos arrependemos.